Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje eu vou estar recebendo a Lara, uma querida que eu já recebi outras vezes aqui, adoro. E ela vai falar pra gente um pouquinho sobre os desafios de lidar com a criança da nossa alma, né? Quem de nós não tem uma criança ferida, né? Que está aí muitas vezes governando a nossa vida justamente porque a gente não sabe lidar com essa criança, né? A gente não sabe acolher. Então ela vai trazer um pouquinho aí pra gente desse conteúdo aí grandioso. Ela já entrou aqui, vou chamar ela para participar. Enquanto isso, o Instagram vai entregando, né, pro pessoal. Só um minutinho. Ela já recebeu? Será? Já! Olá! Tudo Boa bem? noite! Boa Tudo noite. ótimo! Então, tá bom, Graças melhor a agora, né? Deus! Tudo ótimo! Melhor Aqui, agora. antes da gente começar, vamos clicar no aviãozinho aí para a gente poder encaminhar para o pessoal? Vamos, bora lá. Tá. Eu vou entrar aqui também, porque o Instagram demora um pouquinho para notificar. Hoje esteve bom, porque das últimas vezes, nossa, foi uma dificuldade, menina, para conseguir entrar. Teve uma que eu não consegui nem fazer, Ah, com porque a Sônia, né, com das a leis Sônia universais. não consegui fazer. A gente entrou tão tarde que ela falou: o assunto é muito extenso. Falei: então vamos deixar. Foi um dia que teve uma ventania aí. Não era pra Aí, ser, né? Como não mesma, era, ela mesma disse, vamos respeitar as leis universais, né? com certeza, com certeza. Não adianta a gente querer brigar, né? Não, não adianta. Então, olha só, eu vou deixar você, né, se apresentando, falando aí um pouquinho de você e entrar no assunto. Enquanto isso, eu não vou estar te olhando, mas eu vou estar te ouvindo. Eu vou encaminhar para o pessoal aqui, Tá, tá? joia. Então, Já você pode ficar à encaminhei. vontade. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Lara, né? Eu sou hipnoterapeuta, psicoterapeuta holística, e acho que esse é o nosso terceiro encontro, nossa terceira live. E É, hoje vamos falar um pouquinho da nossa criança interior, né? Porque todo o nosso trauma na vida adulta não é, na realidade, não é o problema do adulto. É a criança que ficou ferida, a criança que não foi atendida, a criança que não foi vista, tá? Então vamos falar um pouquinho dela, como que a gente pode identificar isso no nosso dia a dia, né? sim. E como que nós identificamos? Porque aquela criança que ficou ferida, que criou o seu trauma até os 7 anos de idade. Não foi vista. É isso um pouquinho. Tá É. no retorno aí. Não, agora eu tirei. Tá. Vai lá. É, como que a gente fere uma criança ou como que alguém fere, né, a nossa criança? É até os 7 anos de idade, tá? Então vamos falar assim, desde que está lá no ventre da mamãe até os 7 anos de idade, tudo que foi visto, sentido, cheirado, olhado, experienciado, fica registrado no nosso subconsciente, né? E nós temos 95% da nossa memória no subconsciente e usamos apenas 5% aqui na consciência, né? E é Sim, para o racional, para o lógico, para as tarefas diárias que a gente já está acostumado. Mas as nossas emoções ficam preservadas, ficam guardadas e nós não lembramos, né? Elas estão preservadas. Porém, quando eu passo por uma situação na vida adulta, na adolescência, que me dispara uma emoção que eu já senti lá na minha infância, até os 7 anos de idade, então vai reforçando, né? Mas o trauma inicial foi lá até os 7 anos, através da percepção da criança, né? Não vamos falar aqui que todo papai e toda mamãe são más, né? Que eles quiseram prejudicar os filhos, que eles não gostavam dos filhos. Não. Tudo que eles fizeram, realizaram com muito amor dentro daquilo que eles sabiam, dentro daquilo que eles tinham para oferecer, né? sim, Mas a percepção da criança, diante daquela idealização dela de papai e de mamãe, ficou ferida. Ela não se sentiu atendida, em alguns momentos ela se sentiu abandonada, rejeitada. Talvez um simples não na interpretação daquela criança foi uma rejeição. Falou não sim, porque não gosta de mim, tá? De uma forma inconsciente. E isso ficou registrado. Então, aí a criança vai crescendo, se torna um adolescente. Aí um amiguinho não deixa brincar. Aí o paquerinha fala um não para você. Vai reforçando aquela emoção que já sentiu lá na primeira infância de rejeição. E isso sim, vai ficando. Então aquela criança ficou ferida, né? Ficou machucada. Porque ela não foi acolhida, ela não foi vista, ela não se sentiu amada, né? sim. E aí como que isso reflete na nossa vida adulta, né? Essa criança vai gritar de diferentes formas, né? Para cada pessoa vai gritar de um jeito.
em relacionamentos que não dão certo, né? O que se repete um padrão de não completude, né? Já já a gente volta nessa completude, nesse relacionamento. Ou então essa criança vai gritar através de uma raiva, né? De medos, de uma timidez excessiva, ou então de nunca se olhar, mas de se entregar, né? Fazer tudo para agradar o outro, de se anular completamente. Então, cada pessoa vai ter o seu desconforto na vida adulta, mas que tem a ver com a sua criança, que não Sim. foi vista, né? Sim, Lara, eu até quero fazer um comentário, que, né, igual você falou, né, vem da percepção da criança. Não necessariamente que ela foi abandonada, que ela foi rejeitada, mas foi a sensação que ficou, né, ali. Por que eu estou falando isso? Todo mundo que me acompanha aqui sabe, porque a gente sempre volta nisso, porque a gente está muito ligado às nossas dores, ao que a gente viveu na infância. Né? Então, assim, todo mundo que me acompanha aqui já sabe, meu pai era caminhoneiro, eu tenho, né, a ferida do abandono, tem agora pouco, né, porque eu já vou trabalhando nisso já tem um tempo. Mas por que eu estou falando isso? Ele não me abandonou. Ele estava ali presente, mas ele precisava trabalhar. A impressão que eu tinha é que eu estava sendo abandonada. A minha criança interpretou dessa forma. E há um tempo atrás, eu atendi uma pessoa, ela trouxe uma questão para mim, e ela me contando a história dela, a infância dela, eu falei, gente, olha para você ver como é que é a percepção. Ela foi abandonada de fato pelo pai, ela não conhece o pai biológico, e ela não traz no campo dela a ferida do abandono. Ela foi, a mãe era adolescente, entregou ela para um familiar criar. Ela recebeu tanto amor daquela família que ela não teve, supriu totalmente. Então, assim, olha para você ver, não é o que te acontece, é a percepção que fica. Sim. Né? E foi assim, fantástico, porque ela estava trabalhando outras questões. Aí ali eu pude ver na prática. Eu falei, gente, olha para você ver, né? Eu que tive meu pai até o último suspiro dele, me senti abandonada. Ela que nem conhece, ela não traz esse trauma. É muito interessante porque é isso, é a percepção. É o que ela sentiu. E também tem a ver muito com o que a gente idealiza, né? Tem uma fase na vida da criança que ela acaba odiando o pai, né? Entre aspas, odiando a mãe, que seja, por quê? Ela idealizou uma mãe com atitudes diferentes. Idealizou um pai com atitudes diferentes, né? E porque ela vê lá, nossa, o pai do amiguinho é mais legal do que o meu porque ele deixa. Só que não tá lá na casa do amiguinho para saber como que Quais é. são as restrições, né? Exato. Então, a criança traz isso, né? Não necessariamente ela passou por um abandono, ela foi rejeitada, enfim. É só essa percepção e acho que é muito interessante ficar claro, né? Porque quando a gente fala, às vezes, de terapia, aí fala, o problema está sempre no pai e na mãe. Não. Mas, assim, é a percepção que a criança teve do papai e da mamãe. Ah, sim, sim. Né? Porque eles deram o melhor que eles tiveram, Sim, né? eles sempre fizeram o melhor. Muitas vezes eu até acho, até mesmo antes, né? A gente sempre dá mais para os nossos filhos do que o que a gente recebeu. Sim, Assim eu acho como que os essa é a nossos pais evolução. Né? também deram mais para a gente do que eles receberam. É uma sempre, forma de agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo que os meus pais fizeram para mim, eu dou melhor para os meus filhos. E é assim, né? Mas essa nossa criança, ela fica gritando, fica birrenta, né? Às vezes a pessoa fica assim, ai, mas nada para mim dá certo, olha, a relação com a família não dá certo, a minha sogra se intromete. Gente, o problema não é a sogra, não é o marido, é a pessoa que tem ali um vazio e ela sente necessidade de preencher aquele vazio ou curar uma ferida, de ser aceita, de ter atenção só para ela. Mas tem a ver com a infância. Então o problema não é porque o marido dá atenção para a sogra, vamos dizer assim, né? Sim. E fica batendo muito nessa tecla. Então, assim, eu fiz até um desafio há pouco tempo e vou fazer um novo, que é sobre isso, exatamente, da gente parar e questionar a nossa criança, fazer perguntas mesmo e buscar respostas verdadeiras para encontrar onde que está a nossa ferida, onde ficou ali aquela questão que tem que ser ressignificada, né? Olhar com mais atenção. E é o momento em que a gente pode chegar na nossa criança sem julgamentos, sem expectativas, né? Não falar, nossa, como eu fui uma idiota, como que eu agi, não teve nada a ver, meu pai e minha mãe me deram atenção. Não, não é isso. Foi a percepção e tá tudo certo. Acolha essa fase, né? Que aconteceu, todos esses eventos, e vem viver de uma forma diferente, fala, tá tudo bem. Né? Só que não é tão simples, é um processo, né? Com certeza. Vamos ali buscando qual é a necessidade emocional que a pessoa tem.
né? Então, né, nesses questionamentos que às vezes eu faço nos desafios, é exatamente isso. É buscar qual é a necessidade dessa criança. O que ficou falho para ela, né? Falta de confiança. Mas se ela não confia, será que a sua criança confiaria em você adulta? Então, são esses questionamentos que a gente tem que começar a fazer no nosso momento de retiro, de silêncio, sabe aquele silêncio interno, eu com a minha criança, né? Falar para ela, você confiaria em mim? É É. forte, mas, vamos dizer assim, é libertador, né? Quando você encontra essas coisas. E saber o que aquela criança gostaria de ter ouvido, de ter falado. Então, geralmente eu faço uma hipnose, né? Uma hipnose guiada para ajudar essas pessoas a chegarem lá naquela criança e Sim. entenderem isso. Né? Vai fazendo um retrocesso. É muito interessante. Até anotei umas coisinhas aqui, né? Que Porque a gente... impacta, né, Olara? Não tem jeito. Tem até uma frase que fala, né? A infância é chão que a gente pisa a vida inteira, Sim. né? Quantas das nossas atitudes, né, principalmente aquelas impulsivas, né, não estão sendo guiadas pela nossa criança, É o né? desejo daquela criança, né? Aí fala, nossa, mas já tá adulto e tá fazendo isso. Mas era a necessidade daquela criança. Por isso que a gente tem que olhar para ela sem o julgamento. Não adianta querer condenar, sentenciar, porque vai continuar emperrando a sua vida adulta. Você vai continuar Sim. tendo essas crenças que não vão te deixar evoluir, né? A mudar de fase. E quando a gente fala de criança interior, eu vou curar as feridas da minha criança interior. Não é consertar como se fosse um brinquedo quebrado. É aceitar o que aconteceu, né? Entender o que aconteceu e então passar a agir, ter atitudes diferentes. Não ficar, sabe, revivendo aquilo o tempo todo. Ai, é porque eu não tive. Ai, porque meu pai não me deu atenção. Ai, porque eu não tive o Lamentando, né? brinquedo. Não adianta ficar lamentando. Tá bom, foi isso que aconteceu? Como que eu posso fazer diferente de agora em diante? Como que eu Sim. posso continuar a minha caminhada, né? Sem ficar pautada naquilo, vivendo de um passado, abrindo aquela ferida o tempo todo. Não adianta, o que aconteceu, aconteceu. Né? E não é só comigo, não é só com você. Todos nós. Os nossos Sim. pais, os nossos avós, os nossos filhos. Né? Quando às vezes Sim. eu paro para ver, né, alguma coisa, assim, principalmente na linguagem do corpo, que hoje eu me baseio praticamente para tudo na linguagem do corpo, eu falo, meu Deus, meu filho tinha sinusite. Eu fui uma mãe castradora. Então, assim, imagina a percepção do meu filho com as minhas atitudes. Mas era o que eu tinha para dar, era o que eu achava que estava certo. E tá tudo É, bem. com certeza. Né? Tem até a frase da Luísa, né? Ela fala, todo mundo está fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. E se a gente traz isso para a vida, a gente tem mais compaixão das pessoas, a gente entende mais o outro, julga menos, né? E não tem jeito, gente. Trauma, né, Olara? Eu acho que nesse planeta que a gente vive, não tem como. Igual nós, ou eu hoje, por exemplo, eu tenho muito mais consciência do que a minha mãe tinha, em termos de estudo, de conhecer comportamento humano, isso e aquilo. E você acha que eu não vou gerar trauma na minha filha? Claro que vou. Sim, Mas o objetivo é o quê? É reduzir os danos. Mas que eles vão existir, eles vão, porque eu não controlo o que ela sente diante de uma atitude minha, né? Então, hoje, por exemplo, nossa, eu fiz um desabafo, inclusive, na minha rede social lá e mandei no grupo de mães o quão desafiador é você ensinar algo tão óbvio para você, para alguém que está chegando agora. E assim, por mais que eu tenha essa consciência, gente, ela não sabe nada, ela está aprendendo, ela está sendo alfabetizada, a gente perde a paciência. E o ela nosso encheu o olhinho de... papel é orientar. Ai, ela encheu o olhinho d'água porque eu falei, aí ela falou assim, aí ela olhou, aí ela foi, aí eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí eu falei com ela, eu falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Quando a mamãe fica brava, eu não tô brava com você. Eu tô brava comigo. Porque eu me sinto frustrada por não saber te ensinar do jeito que eu deveria. Não é você. O problema sou eu. Então eu tento trazer, porque é a verdade, né? Então eu tento minimizar a questão, porque ela, na hora ali que eu falo, que eu perco a paciência, ela deve que minha mãe não gosta de mim, ela não queria estar aqui, vem um monte de coisa na cabecinha dela. Aí eu falei, não, eu preciso explicar isso a ela. Você entendeu? Mas eu não sei. Mas, é muito desafiador, gente. É muito. Maternidade é desafiadora, e independente da idade que o filho tenha. Né? Meu filho tem 37 anos. E às vezes eu falo alguma coisa para ele, ele fica todo estremecido, como se fosse a criança. Aí eu falo, nossa, foi algo que eu falei lá na infância dele e que voltou.
né? Ele com 37, já com fio de cabelo branco, parecia aquela criança. Eu falei, meu, pisei na bola, eu magoei. Mas já foi. Só que hoje também eu tenho uma outra percepção, uma outra visão de mundo, com essa consciência de explicar, né? Que nem pro meu neto, que tem 12 anos. Ah, vou pegar, né? Às vezes eu pego pesado com ele, porque ele é muito autônomo. E é bom, mas até um certo ponto, né? Então você tem que pôr o limite. E ele meio que questiona esse limite. Então você tem que ficar argumentando com muita propriedade para que ele, então, seja convencido e saiba, tá bom. Então eu não vou Uhum. fazer tal coisa. E antes a gente não fazia isso. É não porque É, é não. Não é porque eu não, sou porque é sua não. mãe. Você tem que me respeitar, Sim. né? E aí, esse adulto, que aí, vamos voltar lá no meu filho, que aí ele fica todo triste, fica também birrento, né? A criança birrenta. O que será que ele sentiu? Qual o momento que ele se sentiu abandonado ou rejeitado que veio essa emoção agora? Né? Então, uma pergunta muito interessante para a gente fazer para nós, assim, adultos agora, é em quais momentos da minha vida hoje, ou em quais situações, seja na vida pessoal, profissional, né, familiar, que eu me sinto abandonado, ou que eu me sinto rejeitado? Essa pergunta, ela é forte. E eu convido as pessoas a não se sabotarem, não falarem, não, não me sinto, tá tudo bem. Não, você se sente. Porque eu falo que todo desconforto na vida adulta, ela parte dessa premissa, que em algum momento a pessoa se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada e ela sustentou isso ao longo da vida. Então, qualquer não, ou qualquer olhar, ela vai achar que é um olhar de reprovação, não de admiração, por exemplo, Sim. né? Então, essa é a pergunta. Em qual momento da minha vida atual que eu me sinto abandonado, que eu me sinto rejeitada, que eu não me sinto vista? E aí você começa a, a viajar no tempo, né? Porque a partir do momento que eu vejo hoje o que me causa o desconforto, eu vou linkar automaticamente lá para minha infância. E quando eu linkar, encontrar essa situação da infância, eu posso então sentar e pegar minha criança e falar assim: oi, tudo bem? Eu estou aqui com você. Eu sei que você passou por isso, mas na Uhum. realidade a situação, o fato não foi bem assim, né? E aconteceu, mas hoje você está aqui, ó. Eu te agradeço por tudo que você passou, como você se virou, porque você se tornou essa pessoa que está aqui. E hoje eu te prometo que eu vou agir diferente, que eu vou fazer diferente por você. Então é onde a nossa criança é vista. É onde a nossa criança se sente abraçada, acolhida, sabe? É isso. É pegar no colo. Então, em sessões de hipnose, eu faço isso. Sabe? De pegar no colo, de abraçar, de fazer essa criança se sentir segura. E é desafiador também, né? É Eu, desafiador. assim, eu sou muito autocrítica, muito. Eu sou severa comigo. Nossa Senhora. E aí, às vezes, alguém vem para falar alguma coisa, eu já vou logo em cima, não porque eu não aceito crítica, mas é porque eu já sou demais. Então, eu não preciso da outra pessoa ainda, sabe? Nossa Senhora. Aí eu penso, gente, mas assim, minha mãe era muito ríspida, né? Era aquilo que você falou, não tinha muito diálogo naquela época, Não, é não né? porque não. Não explique, pronto, acabou, e só via o que a gente fazia de errado, não via o que fazia de certo. E às vezes E hoje, a gente continua fazendo isso com a gente sim, sim, na fase adulta, né? faço isso Não comigo. vê as nossas qualidades, os nossos potenciais e fica só Quando acerta, criticando. não fez mais do que obrigação, mas quando erra, pronto. E às Exato. vezes, e assim, eu converso muito com a Esther, eu explico muito para a Esther, e tem hora que eu falo assim, gente, tem hora que eu não sei, eu acho que eu tô explicando demais, que eu, sabe, eu fico assim nessa. De vez em quando eu dou umas estressadas. Aí eu falo, não, eu tô te dando colher de chá demais. Ela, mãe, o que que é isso? Colher de chá? Eu não entendo, já tem 7 anos. O que é Ah, eu colher de acho que eu tô chá? explicando demais, tô conversando demais. É não, e pronto, acabou. Entendeu? Porque às vezes também você conversa muito, eu não sei lidar. Porque não É, foi isso que eu tive, entendeu? Então, encontrar esse meio campo aí, né? é, Como que eu vou lidar? Hoje eu acho que eu sou muito mais de conversar, que nem com os meus filhos era não porque não. Com o Lucas, principalmente. O Lucas ali era muito, sabe, insistente. Então, às vezes, voava um chinelo, controle remoto, que eu já falei que não é não. Agora, o Ícaro era diferente. O Ícaro eu tinha que explicar para ele. É lógico, tinha dia que eu perdia a paciência e eu voava chinelo também. Mas era uma pegada diferente. Com o Lucas eu podia até gritar. Que dali 2 minutos ele estava me abraçando. O Ícaro não, eu tinha que argumentar o porquê do meu não. Nossa, como me estressava. E aí vem um neto que é desse jeito também, é um pouquinho pior. E aí
Só que hoje eu tenho um outro olhar. Hoje eu argumento. Outro dia eu estressei com ele nas férias, eu dei uma estressada que aí eu fiquei mal. Que eu falei, meu, a adulta da relação sou eu. Por que que eu estressei? Eu tinha que ter esperado passar a raiva dele, porque ele ficou enfurecido, que é normal, né? Até depois eu falei pra ele, é normal ter raiva. Só que ela tem que durar um tempinho e depois o problema é o que você vai fazer com a sua raiva. Sim. Esse é o problema. Depois eu expliquei, mas na hora eu estressei com ele também, porque eu sou meio sargentão, eu ainda tenho a minha essência, né, de que tem que ser tudo certinho, mas hoje eu já paro pra conversar. E eu fiquei envergonhada de mim mesma, por ter tido aquele surto com ele, né? Porque eu falava não, e ele falava sim, eu não, e ele sim, eu não, ele sim. Eu falei, vai ter que valer minha autoridade. Mas depois eu expliquei pra ele. Mas o fato da gente perceber também, Lara, você concorda que isso é um avanço? Sim, Porque porque antes a gente nem percebia, a gente não cometia percebia. essas falhas e estava tudo certo, né? E tem a questão do ego, né? E ainda tinha o ego. Porque eu sou a mãe, e eu Eu não falei, posso não, e é pedir não. perdão. Imagina que eu vou abaixar, se eu pedir perdão, se eu falar que eu estava errada, ele vai subir nas minhas costas, não vai me respeitar mais. Sim. E hoje não. Hoje a gente percebe que se a gente explicar e a criança entendendo, ela vai te respeitar também. Né? E que nós somos seres humanos e erramos. Fazer o quê? Com Mas certeza. é uma evolução olhar para essa criança, né? E aí que eu fiz um desafio, foi muito interessante, que eu tenho uma pessoa, né, uma cliente, que ela participa de todos os desafios. E ela fala que hoje ela é 90% outra pessoa do que ela era. Porque ela nunca tinha parado para olhar, para prestar atenção nela. De como foi a infância, de como os pais agiam e tratavam, as dores que ela carregava, hoje ela sabe questionar. Então, quando ela vem uma emoção, hoje ela para pensar. Antes ela vivia em depressão. Depressão, assim, de ter reações no corpo, de rigidez no corpo, por conta da inflexibilidade também, né? De não aceitar aquilo. E às vezes também de não saber nem nomear quantas vezes, né? A gente tá numa, ai, tô sentindo um desconforto, mas não sei nomear, não sei de onde vem, né? E isso gera uma ansiedade, né? Porque aí a gente começa a se julgar, né? Sim. E hoje ela fala assim, não, agora eu começo a sentir já uma palpitação aí, por que tá vindo isso? O que aconteceu comigo? E faz todo esse questionamento e vai lá para a infância dela e fala, não, tá tudo bem, isso já foi resolvido. E assim, a gente olhar o tempo todo, né? Mas o que é mais difícil é esse início e saber se a gente está disposto realmente a escutar essa criança. Porque vem coisas que você, de repente, não quer mais saber, não quer mais ouvir, porque dói. Mas se você quiser melhorar o seu padrão de comportamento com você mesma na vida atual, é encarar as dores. Dói. Mas pode ser que vai ser a última vez que vai doer dessa forma. Né? E conforme a gente vai encontrando as dores e dando nomes, né, nomeando, fica muito mais fácil para lidar. Né? Muito mais fácil, porque, é isso, então já sei. Não vai tomar conta de mim, eu sei o que fazer com isso agora. É doer como nunca, para não doer nunca mais, né? Assim, eu agora estou numa outra fase da minha vida, mas eu já tive atrás trabalhando essa questão justamente com meu pai, porque era ele que eu buscava em todos os meus relacionamentos. Não dava certo, nenhum ia dar. Nenhum. Eu buscava receber, ser vista como... Só que aí o que acontece, né? Olha a incoerência. Como eu achava que ele era indisponível, porque ele era, eu só buscava pessoas assim. Exato. E a neurociência explica, você busca padrões iguais porque você tem, inconscientemente, uma esperança de mudar o final daquela história. Né? Então, você busca uma pessoa indisponível na esperança de que ela vai se tornar disponível. Isso não existe, isso não acontece. Não acontece. A não ser que ambos façam terapia. Aí é uma coisa que aí a gente pode falar que pode dar certo. Mas se não fizer e tiver na inconsciência, né, ali, sim, não dá. Porque era uma forma de... Eu vou encontrar uma pessoa indisponível, mas eu vou corrigi-la, vamos dizer assim, né? Fazer com que ela melhore, que é como se eu estivesse corrigindo meu pai. Como se o meu pai estivesse agora disponível para mim. E não, porque não dá para a gente voltar lá e fazer isso, refazer a história. É sofrido. E esse processo, ele é sofrido, porque eu tive que aprender. Eu falei, gente, não adianta. Enquanto eu estiver buscando meu pai nas relações, nenhum vai dar certo, porque o final era sempre o mesmo. O que eu precisei fazer? Eu precisei parar. Nossa, mas foi assim, um trabalho árduo em cima. Não é fácil, é um processo doloroso. Sozinha. Nossa, eu chorava. Final de semana,
Eu aqui sozinha, aí você vê, vinha todos aqueles gatilhos de abandono, né? Eu aqui sozinha, tudo falei, mas eu preciso aprender com isso. Eu só vou poder me relacionar com alguém agora, a hora que eu não precisar do outro, mas sim a hora que eu quiser alguém. E aí eu falei, eu vou ter que ficar bem comigo, mas foram fins de semanas, assim, terríveis. Não é. É, A gente curar as nossas dores, os nossos vazios, preencher esses vazios, é muito difícil, porque não é só preencher, né? Tem que ter um porquê. Tem que ter um prazer nesse preencher, não só ocupar o espaço. Porque dói. e o ocupar, porque o que eu percebia, o que eu fazia, e que a maioria das pessoas fazem? A gente busca distrações. Ah, eu vou sair com os amigos, ou eu vou estudar o final de semana inteiro, ou eu vou trabalhar o tempo todo. Para quê? Para eu não olhar. E eu não fiz isso. Eu me permiti. Teve uma época que eu trabalhava exaustivamente, de domingo a domingo. Eu não parava. Estava sublimando essa dor, esse desconforto. Aí eu falei, não, eu preciso parar sábado e domingo para eu olhar para isso. Vão ser 2 dias para olhar. E foram dias, assim, que não foram nada agradáveis, mas eu precisei. É muito desconfortável. É muito doloroso. Né? Ficar sentada ali no sofá, a série passando, eu não presto atenção em nada, porque eu não tenho paciência para TV. Não curto série, nada disso. Não, eu acho perda de tempo, olha que horror. E vai batendo uma tristeza profunda, né? Sim. Que aí você fala, por que eu tô tão triste assim? Eu olhava da janela assim, eu imaginava, né, via o movimento da rua, que na minha casa tem uma vista legal, e eu falava, gente, o povo tudo curtindo o domingo e eu aqui. Como assim? Parecia que eu era a única triste no planeta, sabe? Mas eu precisei. Hoje, se eu precisar ficar aqui, eu fico de boa. Hoje a sua companhia já é o suficiente. Por fim, eu já não estava me importando mais, entendeu? Aí você ria para a avó dela no final de semana, eu achava bom tudo. Agora não, agora também eu tenho um companheiro, mas assim, por escolha, não por necessidade. Isso muda tudo, entendeu? A qualidade da relação. É totalmente diferente, é totalmente diferente. Uma relação E você vê saudável. que é uma pessoa disponível, né? Então, ou seja, agora é outra questão que eu estou trabalhando. Aí um dia eu conto para vocês, que a gente não para, né, lá. Eu falo que é videogame, né? Você passou dessa fase, vai para uma fase mais complexa, e você luta, fica buscando as estratégias para sair daquilo, venceu aquela fase, vai para uma outra mais complexa. E assim até a gente morrer, né? Porque quando a gente não tiver mais desafios, não vai ter mais sabor da Não vida. tem, não tem. O que move a gente é isso, né? Então sempre vai ter um perrengue para a gente estar lutando. Com certeza. E aí, o que a gente tem que fazer com a gente na vida adulta, né? Porque você vê que você sublimou, você estava trabalhando de domingo a domingo. Então, quantas pessoas que ficam só trabalhando, depois desenvolvem um burnout, pessoas que deixam de si mesmas para poder investir no outro, agradar o outro, como se estivesse agradando o pai ou a mãe, para sentir, para a criança poder ser amada, para se sentir amada. Então, eu tenho que me doar, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que mesmo com amigos, né? Eu tenho que ter um hall de amigos. Eu não tô afim de sair, mas eu queria ficar na minha casa. Não, mas eu vou ter um aniversário na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu vou, eu não estou afim, mas por quê? Se eu não for, não vão lembrar mais de mim. Então, esse adulto acaba se martirizando, né? Se machucando para poder agradar o outro, para poder ser vista e não ser esquecida nunca mais. Mas até quando você vai continuar dizendo sim, quando na realidade você queria dizer não? Né? É deixar sempre de ser você. Só que chega uma hora, com 40, ou com 50, ou com 60 anos, que isso vai explodir. Porque vira uma panela de pressão, né? Porque não é mais por satisfação. Já entrou no piloto automático, mas o seu sentir não tá aguentando mais. E aí você vai virando uma panelinha de pressão. Uma hora isso vai explodir. E geralmente no corpo, né? Aí o corpo começa a... Né? Eu tô com muita inflamação, né? Aí, de acordo com a parte do corpo, a gente vai ver o que é. Inflamação é raiva. Você tá com raiva já de não ser você mesma. Não é nem raiva do outro. Só que a gente culpa o outro, né? Geralmente a mulher culpa o marido culpa a mulher. Mas é a própria pessoa. Ela tá com raiva de si mesma porque ela não está sendo ela. Ela está se sublimando, se diminuindo para o outro poder vê-la. Então, eu acho muito legal que hoje a gente fala sobre isso, né? Antes, um barulhinho, né? É o cachorrinho da vizinha. Tá, pensei que fosse aqui, não. A gente não olhava para isso, não falava sobre isso, né? Mas eu já posso falar, não, eu não tô afim, não quero. Quer
comer uma pizza? Não, hoje eu quero tomar sopa. Antes não. Ou muitas pessoas ainda falam assim, eu vou comer o que eu não tô afim só para agradar o outro. Então, nas pequenas coisas. Só que isso vai sendo um acúmulo até a hora que acabou. Acabou a relação, explodiu, tá triste demais, tá chata demais, porque fica chata, né? As pessoas Nossa ficam chatas. senhora, nem fala. Eu acho que todo mundo passa por essa fase. Sim, sim. Nossa, de você não aguentar a sua própria companhia. Eu já tive. Nossa, isso é terrível. Mas tem a ver lá com a criança, que você chegou, né, nesse ponto, que tinha a ver com o seu pai. Era a sua criança que precisava da companhia, da presença, do olhar do pai. E aí, quando você resolveu essa questão com você, ficou tudo muito mais leve. Não tinha. Gente, e eu falo assim, eu tinha muito atrito com a minha mãe, porque assim, a gente era muito igual, sabe? No gênio. Eu falo assim mais na adolescência, né? Então, assim, quando eu entrei para a terapia, que eu comecei a estudar, eu falava assim, minha treta é tudo com a minha mãe, né? E aí, quando eu fui começar a entender, 90% da minha questão é com meu pai, por causa de o que é, né? A falta de alguém na sua vida, né? O que ela faz com a gente, né? Então, assim, a gente Porque precisa de olhar para você isso. não quer culpá-lo, então você acaba distorcendo essa realidade também, né? Porque o amor é Mas muito grande. sim, com certeza. E hoje, assim, hoje eu compreendo ele, eu tenho compaixão, né? Eu fiz várias técnicas, dentre elas que eu sempre indico para as pessoas, a carta da acusação, a carta do perdão, que eu acho muito importante a gente trabalhar isso. Foi tão forte para mim fazer, eu tive catarse mesmo, sabe? Reações do meu corpo quando Muito eu fiz. forte. Nossa, eu não consegui, eu demorei para fazer a do perdão, porque foi terrível. Mas assim, eu falei como a minha criança. Eu hoje, como adulta, eu entendo. Porque ele também tinha as dores dele. Meu pai morreu infartado. Olha que tristeza que ele carregava no peito. Meu Sim, pai trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo ele bebia todas. Ou seja, ele queria esquecer da vida. Então ele tinha as dores dele. Ele não estava inteiro nem para ele, quem dirá para mim. Né? Então, assim, eu entendo isso hoje, mas não sei, eu fico me observando se ainda tem resquício, se eu conseguir limpar tudo, porque é muito complicado. Meu é. Deus. São muitos detalhes, né? E cada vez que você olha para essa história, você vê um detalhe a mais. Aí você fala, nossa, eu não tinha percebido isso. Mas é onde vem um outro perdão, né? E essa compaixão que vem, esse perdão do fundo do coração, da alma mesmo, né? Que é o genuíno, que é o amor. Então você consegue enxergar, você falando dele, que ele não estava nem para ele. Não estava, não estava. E aí muda todo o seu sentimento, né? Se era um sentimento de raiva por conta da ausência, se tornou compaixão. Sim, com certeza. Porque não é o outro, é a gente, é o que a É, gente sente, entendeu? Eu acho que assim, isso muda muito quando a gente tem essa percepção. Por exemplo, eu falo que se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje lá na minha adolescência, eu não teria sofrido nada. Porque, né, às vezes você está num relacionamento, aí não dá certo, começa a esfriar, a pessoa começa a distanciar, isso aí você começa, o que eu fiz? O que aconteceu? Que não sei. Gente, não é o já que eu vai fiz. se culpar, né? E já vai se culpar. É, não é o que eu fiz, é o outro. Às vezes você é tão boa para o outro que ele não tem condição de receber aquela bondade toda. Tem isso também, Tem. É entende? sempre analisar o todo. Porque É, ninguém pisa na bola, vamos dizer assim, com a gente, ou ninguém, sabe, machuca, simplesmente porque a pessoa é ruim. Mas ela tem uma história de vida, sim, sim, né? E será que ela está disponível naquele momento para tal situação, para tal evento? E muitas vezes nós criticamos, julgamos, né, sentenciamos, condenamos. Mas não, ela tem uma história de vida para chegar naquela história como nós. Por isso que é muito bom a gente se isentar do julgamento, né? Dessa com crítica. certeza, com E certeza. a nossa criança, o que ela sempre quis? Ser olhada para se sentir segura. E agora, na fase adulta? Em quais situações que você tem segurança? Em quais situações da sua vida que você se sente completamente insegura? Quando você vê essa questão, encontra, eu me sinto insegura para falar em público. Tá. Quando eu era criança, eu conseguia falar lá na escola, apresentar o trabalho, né, lá na frente. Eu conseguia ler um poema, fazer a leitura em voz alta na sala de aula? Não. Por quê? O que será que aconteceu? Qual foi o seu momento triste? Lá na família, você conseguia conversar com todo mundo? Ou sua mãe falava assim, cala a boca, não pode falar, criança não se mete na conversa de adulto.
Só olhar assim, ó, você já, Já já tremia. caiu de pé. É. Então, são essas questões do adulto que a gente tem que buscar lá. Mas não que mamãe estava errada. Era o que ela tinha, era o respeito que tinha que ter, que criança não podia se intrometer na conversa de adulto. E tá tudo certo. Então, hoje eu posso falar, né? Hoje eu posso me comunicar, eu posso dizer que eu não estou afim, que eu não quero. Mas essa segurança, a gente precisa se sentir seguro, né? A criança se sentir segura para a gente ter segurança na vida adulta. E se você for escafunchando, é tudo. É tudo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sou vendedora, mas eu não estou vendendo nada. Tá difícil, preciso mudar de profissão, a minha vida financeira tá ruim, porque a minha profissão não tá desenrolando, não estou conseguindo vender e eu trabalho com eu ganho por comissão de vendas, tá. E aí você começa a perguntar, né? Como que foi a sua infância? Chegando lá, eu falo assim, nossa, minha mãe falava que eu não podia falar com estranhos. Nunca converso com estranhos. Se eu sou vendedora e eu tenho que vender, eu não vou vender sempre para conhecido, eu vou ter que vender para estranhos. Sim. Então, tem uma crença ali que trava na hora da comunicação. Não é uma comunicação verdadeira, não consegue se soltar. E isso prejudica na vida adulta, até na questão financeira. Mas tem a ver lá com a infância. Então, tudo. Só que existem exercícios que a gente pode estar fazendo, sabe? Respirar, relaxar, olhar para essa criança sem julgamento. E vamos agora para frente, né? Vamos viver. Eu não sei que horas são. Acho que não dá tempo. Tinha uma vivência aqui para 12 fazer. minutos. A gente tem 12 minutos. 12 minutos? Vai, acho que ela passa um pouquinho disso. Não, mas quanto tempo mais ou menos você acha? Não, acho que dá uns 10 minutinhos. Vamos fazer? Ah, vamos. Se passar, não tem problema, não. Não. Quer olhar, sabe? Então, como que eu posso não estressar? Porque senão a pessoa neurotiza também, né? E não pode neurotizar, falar, nossa, tudo é criança. É relaxar, né? Encontrar essa linguagem das feridas, mas sem culpa. Tá? Deixa eu pôr uma musiquinha aqui pra gente. Ó, ainda tem pessoas aqui até falando, não tem problema. Não tem problema. Quem quiser, fica. Quem não quiser. Então tá, João. Vou pôr uma musiquinha aqui. Então, tá todo mundo aí sentado, confortável, segura. Vamos fechar os olhos. Permita que seu corpo seja sustentado. Permita que este momento seja um presente para sua alma. Com os olhos fechados, respire profundamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. E a cada vez que você expira, o seu corpo relaxa um pouquinho mais. Inspire paz e expire tudo aquilo que já não quer carregar mais. De novo, mais uma vez. Inspire serenidade e expire tensão. E enquanto respira, imagine que cada respiração te conduz para um estado de profundo relaxamento. O seu corpo relaxa, a sua mente desacelera e a sua alma se torna disponível para um encontro muito importante. Um encontro com a origem, com a raiz, com aquilo que durante muito, muito tempo tentou ser visto através da dor. Imagine agora que você está diante de uma antiga escadaria. Uma escadaria que te conduz ao seu mundo emocional. E você observa 10 degraus. E a cada degrau que você desce, você se sente mais segura, mais profunda, mais conectada consigo mesma. 10, 9, descendo suavemente. 8, 7, cada vez mais tranquila. 6, 5, cada vez mais presente. 4, 3, mais profunda. 2, 1. Você chegou. À sua frente existe um jardim. O jardim das suas memórias emocionais. Um lugar onde não pode te ferir. Um lugar protegido pela sabedoria da sua alma. Observe este espaço. Perceba os detalhes. Sinta a energia deste lugar. E então, note que ao longe existe uma trilha. Uma trilha que te conduz à origem de uma dor,
que ainda se manifesta em sua vida. Não tenha medo. Você não está voltando para sofrer. Você está voltando para compreender. Está voltando para libertar, para transformar. Então, comece a caminhar. E enquanto caminha, permita que sua mente inconsciente te conduza a uma experiência, uma lembrança ou uma sensação que represente a raiz de uma ferida emocional e que ainda busca cura. Não é necessário forçar imagens, não é necessário entender. Apenas permita que aquilo que precisava ser visto se apresente para você. Pode ser através de uma memória ou de sensação, através de uma emoção. Confie. A sua mente conhece o caminho. E agora observe. Observe o que aconteceu, se veio uma memória. Observe quem estava presente. Observe o que aquela criança sentiu. Talvez ela tenha se sentido rejeitada, ignorada, abandonada, talvez incompreendida, criticada, desvalorizada. Talvez tenha acreditado que precisava ser diferente para merecer amor. Talvez tenha concluído que precisava esconder quem era para ser aceita. Observe, sem julgar. Observe com amor. Porque aquela criança não tinha os recursos emocionais que você possui hoje. Ela apenas tentou sobreviver. E fez isso da melhor maneira possível. Então agora, neste momento, se aproxime dessa criança. Veja diante de você, perceba o seu olhar, perceba o seu coração, a sua dor. E diga suavemente: eu vejo você. Eu vejo o que aconteceu. Eu vejo o que você sentiu. Você não estava exagerando. Você não era fraca. E você não estava errada por sentir. Permita que essas palavras alcancem profundamente o seu coração. Porque muitas vezes a maior ferida não foi o que aconteceu. Foi sentir-se sozinho dentro daquilo que aconteceu. Mas hoje é diferente. Hoje você está presente. Hoje existe alguém disposto a permanecer. Olhe para essa criança e pergunte: o que você acreditou sobre si mesma naquele dia? E permita que venham respostas. Talvez ela diga: não sou importante. Ou talvez eu não sou amada. Não sou suficiente. Não sou digna. Estou sozinha. Ou qualquer outra crença que tenha nascido naquele momento. Agora observe essa crença diante de você. Como se estivesse escrita numa pedra. Uma pedra que essa criança carregou por muitos anos. E perceba algo importante. Aquilo que aconteceu foi uma experiência. Mas a crença criada a partir dela não é uma verdade. Era apenas a interpretação possível para uma criança. E hoje você pode escolher algo diferente. Aproxime-se dessa pedra. Coloque suas mãos sobre ela. E diga:
Obrigada por tentar me proteger. Obrigada por me ajudar a sobreviver. Mas hoje, eu não preciso mais te carregar. Observe a pedra começando a se dissolver e transformando-se em luz, desfazendo-se completamente, levando embora consigo antigas conclusões, antigas prisões, antigas limitações. E tudo virou luz. Respire profundamente. Inspire e expire. E agora, olhe novamente para essa criança. Ela está mais leve, mais tranquila, mais segura. Aproxime-se, segure as suas mãos e diga: você é digna de amor. Você sempre foi. Você é importante, muito importante. Você sempre foi. Você merece ser vista. Você merece existir exatamente como é. Você não precisa conquistar o seu valor. O seu valor já existe. E permita que cada palavra encontre os lugares mais profundos da sua alma. Observe a criança recebendo essas mensagens. Observe a sua transformação. Observe a sua luz. E agora imagine que uma luz dourada desce do alto. Uma luz de amor, de cura, de compaixão. Ela envolve a criança, envolve você, envolve toda a sua história. E essa luz alcança todos os momentos em que você se sentiu sozinha. Todos os momentos em que você acreditou que não era suficiente. Todos os momentos em que tentou ser alguém diferente só para ser amada. E essa luz toca tudo, sem apagar a história, mas transformando a sua dor, transformando a sua relação com ela, transformando o seu significado. E enquanto essa luz trabalha profundamente dentro de você, permita que sua mente inconsciente compreenda. O passado aconteceu, mas ele não precisa continuar definindo quem você é. As feridas existiram, mas elas não são a sua identidade. As experiências marcaram a sua história, mas não determinam o seu destino. Respire profundamente. E perceba agora que a criança se aproxima com um sorriso suave, com um olhar tranquilo. Ela toca o seu coração e lentamente se integra a você. Não como uma ferida, mas como uma fonte de sensibilidade, de sabedoria, de autenticidade, de amor. E você não abandona essa criança. Você a leva consigo, protegida, acolhida, amada. E pela primeira vez ela compreende que não está mais sozinha. Permaneça alguns instantes nessa sensação. Sentindo paz, sentindo integração, sentindo liberdade. E guarde em seu coração essa verdade. As feridas falam através da dor, até que encontrem alguém disposto a escutá-las. E hoje você escutou
Hoje você acolheu. Hoje você iniciou uma nova forma de caminhar. Respire profundamente. Perceba o seu corpo. Está movimentando suas mãos, seus pés. Quando estiver pronta, pode abrir os olhos, levando consigo mais amor, mais consciência, mais liberdade. Percebam o ambiente ao redor, dá uma espreguiçada e se acolha sempre. Ai, que delícia. Eu dei uma viajada aqui, você sabe. Dei. Ai, que bom. Dei. E sabe o que eu estava lembrando agora no finalzinho, você chamando a gente para voltar? Hoje tem um eclipse, né? É. Hoje é um dia de recomeços. Olha isso. Oh, que maravilha. Nada é por acaso, né? Nada por acaso. Eu até postei nos meus stories a Márcia Sensitiva falando um dia no ano de 2026 para você mudar, para você começar uma nova fase. É um dia, 12 de agosto de 2026. Hoje. Resolvendo as questões aqui com a Hoje criança. foi o dia que a gente encontrou, né, com a nossa criança aí. Que delícia, que delícia. Nossa, muito bom. E é muito bom a gente escutar, né, a nossa voz. Sim. Se reencontrar. E volta, gente, volta, vai ficar gravado. Volta nessa parte, faça, né? Quantas vezes? Porque a gente tem muitas questões. Então, assim, tá, hoje eu vou trabalhar isso. Aí, na hora que estiver falando, você vai intencionando uma determinada situação, né? Nossa, muito bom. Vai Muito bom. trabalhando e aí as questões vêm vindo. Pode vir um choro, pode vir um silêncio, pode vir um sorriso, mas está trabalhando essa emoção, né? Para se tornar um adulto sem sofrer, né? Sem sofrimento, né? Lidar com as situações do dia a dia de maneira mais leve. Insights também, né, Lara? Muitos a gente costuma receber muitos insights, sonhos. Quando você decide, né? Decide passar pelo processo, você pode ter certeza que o universo todo vai conspirar a seu favor. Porque o Criador, ele quer a nossa cura, né? E ela está dentro de nós. Então, quando a gente decide olhar para dentro, você pode ter certeza que vai ter uma equipe de amparadores espirituais para te proteger, para te guiar, para te iluminar, para te trazer clareza. Isso é tão certo para mim, sabe? Então, assim, é só confiar. E assim, tem a gente, né, Lara? Tem você, eu sempre trago pessoas aqui, tem a Lara com o trabalho dela, né? Ela mesma falou aí desses desafios que ela faz. Ah, eu não dou conta sozinha. Busca ajuda. Busca ajuda. Porque sozinha é muito difícil, né? E a gente tem os altos e baixos da gente, mas são momentâneos, né? Sim. Por isso que a gente tem que sempre pensar que, mesmo uma fase de tristeza, é possível sair dela. A gente só não pode tomar decisões definitivas para situações que são passageiras. Com certeza. Esses altos e baixos, eles são passageiros, né? E a gente tem que olhar com gratidão, porque eles nos fazem evoluir também. Com certeza. Você está falando nisso, me veio aqui na cabeça, essa semana eu li um livro que se chama Picos e Vales. Você conhece? Não. Ele é curtinho, leitura rápida, e ele fala justamente disso, dos altos e baixos, né? Você, por exemplo, quando você está lá no hospital, coloca o eletro, por exemplo, ele vai fazendo isso aqui, ó. Sim. Se a linha está reta, o que aconteceu? Acabou. A vida é assim. Então, é a gente se preparar para enfrentar os desafios, porque sempre vão haver altos e baixos, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu achei que eu não podia mais ir para o vale, porque eu já tinha ido o mais fundo que eu pude. E eu entrei nessa. Eu falei, não posso. Agora minha vida é só para... Não é. É como uma roda gigante, né? Tá em cima, tá embaixo, e é cíclico, não tem jeito. E tá embaixo, você pode saber que na hora que você começar a subir, você vai subir muito mais forte do que a hora que você desceu. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, né? Se olhando com amor, sempre. Sim. Né? Sem essas críticas. A gente está fazendo um desafio do Ho'oponopono e hoje uma das tarefas é anotar 10 características, 10 coisas boas em você. O que você vê de bom em você?
E aí uma das pessoas já escreveu no grupo, nossa, eu não sabia que eu tinha tanta coisa boa. Porque a gente tem um super ego, né? Um super eu que olha somente para aquilo que não deu certo. Não, vamos olhar para aquilo que eu tenho de bom, né? Então, eu tenho tantas qualidades. Se eu tive um errinho, o que, que é diante de tantas qualidades, né? Diante da vida que Deus me deu. Pois é. Ai, gente, foi ótimo. Olha, mas a gente já passou aqui um pouquinho do tempo. Eu, por mim, eu ficava aqui conversando a noite inteira, porque o assunto não Vai esgota, longe. né? Vai longe. Mas é isso, gente. Cuide da sua criança, acolha ela, dá a ela, né, o que ela julga que não recebeu na infância, para você ter uma fase adulta aí mais tranquila. Porque senão não tem jeito, não. E é sempre cuidando lá da criança, cuidando do adulto. Sempre. Porque a gente tem que ser feliz, né? Não fique parado na dor. Né? Sim, Olhe com com amor, certeza. transforme essa dor no amor. Sim, Bora ser feliz. sim, com Nada dura, certeza. nenhuma tristeza dura para sempre. Sim, com certeza. É isso mesmo. Ô, Lara, muito obrigada. Eu que Você, né, agradeço. mais uma vez aí, aceitou meu convite, sendo contribuição. Maravilhoso. Depois nós vamos trazer mais temas, porque não esgota, né, gente? E o pessoal que está aqui, sempre tem um pessoal que está sempre aqui nas lives. Me fala o que vocês gostariam de ver, né? Assuntos que vocês acham interessantes, que gostaria que a gente abordasse, e eu vou buscar aí pessoas para poder falar isso aí para vocês, né? Porque E tem é isso. esgota, né? E o leque é muito amplo, né? De Sim, sim, assuntos. com certeza. E é isso. Semana que vem nós vamos falar sobre a importância de se posicionar. Olha isso também. Né? A pessoa que não se posiciona é um problema sério. Então, vou receber a Etienne e espero todo mundo aqui. Né? Aí, ó, já apareceu gente aqui, ó, financeiro. Aí, ó. Vamos falar sobre isso, com certeza. Sim, sim. Quantas crenças, né? Nossa Senhora, Que muitas, impede o financeiro de alavancar, com que se certeza. sente merecedora. Exatamente, é isso mesmo. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, Lara, mais uma Eu que vez. Deus agradeço. abençoe todo mundo aí. E é isso, gente. Um beijo Obrigada. e tchau, Beijo no tchau. coração. Muito obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.